Hola mis queridos, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra clase de español de hoy. Hoy estudiaremos un poquito más sobre los alimentos en español, ¿vale? Entonces, abran sus libros en la página 54, por favor, e vamos estudar um pouquinho. Então, queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje. Hoje nós estudaremos um pouco mais sobre os alimentos, os alimentos em espanhol. Nós já iniciamos este conteúdo em sala de aula, certo? E hoje vamos fazer uma revisão, recapitulação do que nós já estudamos em sala, tá bem? Nós iniciamos a leção 5, que fala sobre alimentos. Em las páginas 54 e 55, nós temos dos textos com linguagens mixtas. Nós temos dois textos com linguagens mistas, que é quando a gente reúne linguagem verbal, escrita, no caso aqui do texto, e a linguagem não verbal, que é comunicação através de imagens ou símbolos, não tem palavras. O primeiro texto, ele é texto 1, ele tem um cenário, ele acontece em um local que é a hamburgueseria. Hamburgueseria é o local onde se vende hambúrgueres, tá? E aí eles vão lanchar hambúrguer na hamburgueseria, tá? O texto 2, ele habla sobre a disputa dos alimentos saludables e os alimentos chatarras. Os alimentos saludables são os alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, tá? Cereais. Os alimentos chatarra são os alimentos, a comida chatarra são os alimentos que são mais gordurosos, aqueles que prejudicam mais o nosso organismo, tá? Se comidos em excesso, tá bom? Então nós temos aí algumas palavras, que eles falam, os alimentos saudáveis, que é os alimentos saudáveis e chatarra. Após isso nós fizemos uma atividade, tá? A atividade na página 56 e 57, vale? Na página 56, nós respondemos as questões em relação aos dois textos anteriores, tá? A gente vai fazer uma correção rapidinho aqui. A primeira questão: de que estão falando os dois textos? Os dois textos hablam sobre alimentos, vale? No texto 2, encontramos dois tipos de alimentos. Como poderíamos classificá-los? Alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, que são as comidas jantar, que não são saudáveis, tá? Questão 3. De acordo com o texto 2, comida jantar dá uma ideia de comida que apresenta grande quantidade de açúcar, graxa ou sal. Isso, então a comida jantar, ela tem uma grande quantidade de gordura, que é graxas, açúcar ou sal. Então a comida jantar, ela tem esses três vilões em excesso, tá bom? Depois, vocês lerão o texto. De verdade, a comida nocienta cada vez pior. E aí fala sobre os alimentos que são alérgenos, que causam alergias, glúten, lactose, que são alimentos que quando consumidos por pessoas alérgicas, eles têm ações no organismo, tá? E aí nós vamos responder as questões 4, 5 e 6. Questão 4. Como se llama as pessoas que são intolerantes a glúten? Quem é intolerante a glúten chama-se celíacos. Celíacos, tá? 5. Qual dessas pessoas é uma apresentadora de TV brasileira famosa por ter um programa sobre comida saudável? Aí nós temos várias famosas, mas quem tem um programa de TV que só fala sobre comida saudável, se não me falha a memória, é no GNT, é a Bela Gil, Ela tem um programa só de alimentação saudável, ela ensina vários pratos, como substituir, e enfim, é legal o programa dela. A sexta questão é um pequeno texto também, que é uma alimentação saudável. Para vocês, o que é uma alimentação saudável? Será que a gente comeu o tempo todo graças, açúcar, sal,
comer o tempo todo hamburgueserias e nem hamburgueserias, que ser alimentação saudável. E aí vocês têm um texto com conselhos, que são conselhos para ninhos e adolescentes, para que vocês possam ter uma alimentação saudável, possam se desenvolver saudáveis também. E aí depois vocês têm umas duas perguntas que são perguntas pessoais, né? E aí nós fomos para a pirâmide alimentária, a pirâmide alimentária, a pirâmide alimentícia, que vocês já devem conhecer. Na pirâmide alimentícia nós temos o desenho de uma pirâmide, onde os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade estão na parte inferior e os que ele vai diminuindo a festa da pirâmide, os que devem ser consumidos em menor quantidade por nós, tá? Aí nós temos no primeiro peridâneo, né, a primeira parte, nós temos pão, pasta, cereais e arroz, que são arroz, pão é pão, pasta são as massas em geral e cereais são cereais, né, aveia, tantos outros cereais que nós temos, tá bom? Esses eles são, principalmente quando integrais, são mais saudáveis. Nós temos nele pedâneo 12, nós temos verduras e legumbres e temos frutas. Então, as verduras, os legumes e as frutas. Depois nós temos, no terceiro peridâneo, os alimentos ricos em proteínas. São os alimentos ricos em proteínas. E aí nós temos quem? Leite, queso, iogurte, pescado, huevos, pollo e carne. Vamos aprender o que cada um diz. Carne é a carne, seja ela, né, bovina, suína, é a carne. Pollo é frango, huevos são os ovos, queso é o queijo, leite, iogurte e o pescado são os peixes, tá? E por último, lá no topo da pirâmide, nós temos as graxas e aceites, que são as gorduras e azeites que devem ser consumidos em menor quantidade, tá bom? Depois disso, nós vamos responder a primeira questão, onde vocês vão escrever o que está em cada peridâneo. E é bem simples, é só você ler o que está lá e escrever aqui na primeira questão, tá? Na letra A, nós temos alimentos ricos em féculas, são os alimentos dos cereais. E aí nós temos pão, arroz, pasta e cereais. Em segundo pedâneo, letra B, verduras, frutas e legumbres, vale? Nele terceiro pedâneo temos carne, huevos, iogurte, leite, pescado e pollo, são as proteínas. E na letra D, sobrou pra gente graxas e aceites. E pastéis, tá? Tinha esquecido dos pastéis e as frituras. Segunda questão, que outros alimentos nós poderíamos colocar que são os povos latinos, que eles gostam de comer, os nossos vizinhos, tá? Então, nós temos depois um diálogo entre o camareiro e Carmen. E quem é camareiro? Que tipo de pessoa é o camareiro? Camareiro em espanhol é o garçom, né? O garçom é esse camareiro. Que é você que chegou no restaurante, quer pedir um prato e aí você precisa chamar o garçom. Então você, por favor, camareiro, por favor. Assim ele virá até a sua mesa para que você possa realizar o pedido, tá bom? Então camareiro é o garçom. Após o diálogo, que nós realizamos em sala, eu traduzi o diálogo em sala também, né? Então vamos ler o diálogo. Buenas noches, que desea? Buenas noches. Queremos de entrada uma sopa. Em seguida, qual é a sugerência de hoje? Miren el menú. Temos carnes, pastas e ensaladas. Para mim, uma lasanha à bolonhesa. Para mim também. E para beber, uma jarra de sumo de naranja. E de postre, helado de frutilha. Aqui está. Buen apetito. Graças. Nós temos aí um diálogo entre camareiro, Carmen e Pablo. Carmen e Pablo são
os clientes que vão comer no restaurante. O camareiro é o garçom. Então, o que o camareiro chega e já diz: boa noite, o que vocês desejam? E aí Carmen diz: boa noite, nós queremos de entrada uma sopa. Qual é a sugerência de hoje? Qual é a sugestão de hoje? Geralmente nos restaurantes eles têm uma sugestão de prato principal, tá? Que é o prato da casa ou o prato especial do dia. E aí ele sugere que eles olhem o menu, que é o cardápio, e que eles têm carnes, massas e saladas, tá bom? Então é os pratos deles. E aí ela escolhe uma lasanha, a bolonhesa, Pablo também, e para beber ele pede uma jarra de suco de laranja, sumo de naranja, suco de laranja, tá? E de postre? Postre é sobremesa. Então, de que é a sobremesa que eles vão pedir? E eles pedem um helado de frutilha, helado de frutilha, que é um sorvete, tá? Helado é sorvete. Ele deseja bom apetite, tá? Depois disso, nós vamos responder a primeira questão: o que significa as expressões postre e menu. Postre é a sobremesa e o menu é o cardápio, certo? E a segunda questão, vocês vão escrever os pratos que vocês gostariam de comer se vocês estivessem nesse restaurante, vale? E aí nós temos